Você já ouviu falar em paralisia do sono? O que é isso? Como que acontece? Como que é? Na medicina, isso é tratado como um distúrbio. E no espiritismo, qual que seria a explicação para isso? Qual que é a visão espírita sobre a paralisia do sono? É isso que você vai saber nesse vídeo de hoje, se você conferir ele até o final. Porque ele está cheio de explicações de vários autores espíritas explicando muito bem sobre esse assunto. E aí você vai entender muito bem como que é, como que acontece, como que funciona, por que que acontece, de que jeito, qual que é a explicação de haver isso, por quê. É mais um vídeo falando sobre sono, sonhos, o que acontece quando estamos dormindo. Já falamos muito sobre esses assuntos por aqui. Temos até uma playlist só sobre esse assunto, com vários tipos de sonhos diferentes. Tem muitos vídeos relacionados à projeção astral, sempre abordando alguma coisa diferente relacionado a esse assunto tão curioso que muitas pessoas procuram saber mais sobre isso. Então, vários vídeos você já pode encontrar aqui no Diário da Vida. Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre essas verdades da vida que nós abordamos por aqui. Conheça o Diário da Vida com suas playlists diferentes, tem tema para todos os gostos, sobre vários assuntos diferentes, que com certeza você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar muito de saber. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixe nos comentários a sua sugestão, a sua pergunta, a sua dúvida, e eu irei fazer um vídeo especialmente para você. E hoje é mais um vídeo falando sobre os mistérios do sono, sobre a paralisia do sono, numa visão espírita. Você vai aprender muitas coisas sobre esse assunto por aqui, se ficar nesse vídeo até o final. Então, me acompanhe e vamos ao vídeo de hoje. Nos vídeos sobre projeção astral, nós já falamos por lá sobre os sintomas, os sinais da projeção, e um deles é sobre a catalepsia projetiva, que é aquela situação que a pessoa acorda e não consegue se mexer. Tipo, o espírito acordou, mas o corpo ainda não consegue se mover. Então, isso pode acontecer quando a pessoa está despertando de uma projeção astral. E já falamos bastante sobre isso em outros vídeos. E a paralisia do sono, ela pode ser considerada um momento transitório de catalepsia provocada por um espírito obsessor, ou pode ser desencadeada naturalmente. Segundo o doutor Alonso Augusto Moreira Filho e a doutora Vendenise Krepker de Oliveira, eles explicam que a catalepsia é uma condição transitória, mas às vezes duradoura, muito rara, em que o paciente sofre uma paralisia geral de todos os seus músculos, ficando impossibilitado de se mover ou mesmo falar, embora continue consciente e com os seus sentidos ativos e as funções vitais funcionantes, embora um pouco desaceleradas. De acordo com Allan Kardec, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea.
mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essa percepção? E no livro dos Espíritos tem a resposta: não, pelo Espírito. O Espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se, porque a isto se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. E aí, no livro Recordações da Mediunidade, a autora Ivone Pereira, ela explica: a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade mediúnica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia, também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se às expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam. E somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá no aniquilamento, mesmo temporário. No livro Libertação, o espírito André Luiz relata um caso de um magnetizador das trevas desencarnado, chamado Gaspar, que estava em estado de paralisia da alma, fenômeno semelhante à paralisia do sono, que é a do corpo, porém diferente em alguns aspectos, provocado por um magnetizador ainda mais forte e perverso do que ele, dizendo: atentei para a situação de Gaspar sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei de júbilo quanto ao que lhe ocorria, que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras. Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível, respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível ao setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso: André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando, sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas
absorvem certos centros do perispírito de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentabilidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, a maneira do homem comum, dentro do qual a disseração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sobre forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditamos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos suscetíveis a serem encontrados juntos a serviço de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a fim de que pudessem ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam sem perceber o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças às energias da médium, mais se acentuava o fenômeno da reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, a médium. Invisível processo de encertia psíquica. O hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador, o Sr. Silva, marido da médium. Fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual e em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas, e depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Então essa história está no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier. E no livro O Evangelho de Chico Xavier, fala que no caso de um homem encarnado, os espíritos obsessores, muitos deles são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo, no momento do sono. Por esse motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos, nossos desafetos, nos espreitam. Se não tivermos defesa, eles farão conosco o que entenderem.
há obsessões terríveis que são programadas durante o sono. Toda noite é uma sessão de hipnose. Já no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fala que quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante, e imobilidade do vosso corpo como da vossa língua, quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Portanto, no momento em que se estiver sofrendo de paralisia do sono ou catalepsia, é recomendado fazer uma prece para pedir ajuda ao seu espírito protetor para retornar ao estado normal. Entretanto, se o problema persistir, é recomendado procurar um centro espírita sério que tenha reunião de desobsessão, de forma reservada, para realizar trabalhos, um tratamento espiritual aliado juntamente com os passes magnéticos. No livro dos Espíritos, do Allan Kardec, tem uma observação sobre isso. Diz que o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Diante de todas essas explicações, você percebeu o quanto esse assunto é sério. Pode ocorrer até situações de obsessão durante o sono, que vão causar essa paralisia do sono, que pode ser provocada por espíritos mal intencionados que estão por aí. Por isso, a importância de haver a prece antes de dormir, sempre pedindo proteção durante o sono. E se você quer saber mais sobre coisas que acontecem enquanto estamos dormindo, você pode conferir os outros vídeos que já temos na playlist sobre sono, que lá tem vídeos sobre vários tipos de sonhos, tem muitos vídeos sobre projeção astral, tem os vídeos sobre os sintomas, os sinais da projeção astral, que fala sobre catalepsia projetiva e outros sintomas que podem acontecer quando estamos numa projeção astral, quando estamos voltando para o corpo, despertando ou saindo do corpo. Tem bastante conteúdo já aqui explicando tudo isso, que você pode entender melhor como essas coisas acontecem e saber mais sobre isso, que é sempre muito importante. Porque pode acontecer com você algum dia, porque com todos nós acontece isso o tempo todo, é algo natural, normal. Todos nós saímos do corpo durante o sono. O corpo físico fica repousando e a nossa alma sai, dar umas voltas por aí, viver algumas experiências, se encontrar com alguns seres, ter um aprendizado sobre alguma coisa, ter conhecimento sobre algo, fazer algum trabalho importante em um outro plano. Então é algo normal que acontece com todo mundo. Por isso é importante saber mais sobre esse assunto, porque pode acontecer de você ter uma projeção lúcida, de encontrar algum ser, de se ver fora do corpo físico e não saber o que está acontecendo. Então, tendo esse conhecimento, sabendo identificar essas coisas que acontecem, sabendo identificar esses sinais, esses sintomas que podem ocorrer durante uma projeção, você consegue entender naquela hora o que está acontecendo e vai saber como agir, o que fazer, até mesmo para aproveitar ainda melhor essa situação, aproveitar essa projeção para fazer alguma coisa importante ou manter o controle, se manter calmo diante dessa situação. Tem bastante vídeo explicativo aqui que pode te ajudar a entender melhor tudo isso e aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto. Se você não entendeu alguma coisa sobre esse conteúdo de hoje, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão para um próximo vídeo. Eu sempre venho responder todo mundo. Se eu não conseguir responder ali no comentário, eu faço um outro vídeo explicando melhor sobre o assunto, respondendo algumas perguntas, esclarecendo melhor alguma coisa que não foi bem explicada e que alguém não entendeu direito.
Então, o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo para nos ajudar nessa criação aqui do Diário da Vida, que é esse canal feito para você. Fica por aqui agora e confira os outros vídeos que já temos por aqui sobre esses assuntos e sobre outros assuntos bem diferentes também. Tem muito vídeo aqui que você pode gostar sobre mediunidade, sobre vida passada, reencarnação, sobre histórias, muitas aulas de história por aqui nos vídeos sobre os lugares do mundo, sobre histórias de músicas e musicais e ritmos diferentes, sobre culturas e religiões diferentes que existem. Tem bastante conteúdo muito interessante para aumentar o seu conhecimento sobre outras coisas que existem por aí. Então fica aqui no Diário da Vida, já se inscreve e compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.